Agradecemos por esse hino, né? Muito bonito. E que fala da nossa luta, né? Mas que mostra a vitória final. Um cordial boa noite a todos. Parabéns a você que veio, viu? Graças a Deus, irmãos, aqui chegamos. Mais um dia se foi na história da nossa vida. É um dia menos para a volta de Jesus. Cada dia que passa é motivo de alegria e gratidão. Porque Deus está tendo paciência conosco. Deus está tendo paciência conosco, irmãos. Entende? Cada dia é motivo de alegria e gratidão. Não é? Porque não merecemos nem a vida. Então, cada dia que passa é realmente um dia menos para o lar celestial. É um dia a mais de oportunidade que Ele nos dá de nos prepararmos melhor para o reino da eterna felicidade. Então, seja muito bem-vindo. Ontem, estudamos um assunto bastante avançado, as 2.300 tardes e manhãs, segunda parte, onde tratamos aqui dos detalhes das 70 semanas e também terminamos falando sobre o desapontamento de 1844, né? E também sobre as igrejas que os homens estão fundando para si, né? E ontem nós vimos, irmãos, que Deus tem uma igreja na terra, que Ele fundou. Ontem nós vimos isso claramente. E Deus fundou a sua igreja no Jardim do Éden, com 2 membros, Adão e Eva. De lá para cá, a igreja de Deus sempre existiu, com as mesmas doutrinas. Né? Ontem estudamos isso aqui. Então, se você quiser saber qual é a igreja verdadeira de hoje, é só olhar o Jardim do Éden. Como é que era lá. E como é que foi ao longo da Bíblia, né? O povo de Deus. Então, Deus tem uma igreja na terra, irmãos, que Ele fundou. E os homens começaram a abrir igreja para si, e tem esse emaranhado de doutrinas hoje, criadas pelos homens, porque fazem interpretação particular da palavra, né? Mas a Bíblia só tem um jeito de entender. É verificar o texto e o contexto. O contexto imediato, o contexto amplo, o contexto geral, levando em consideração a cultura e o costume. Se você ler assim, não tem erro, vai servir a Deus. Então, meus amigos, cada noite aqui estamos estudando profundamente a palavra, né? Então, quem tem vindo aqui, tem podido meditar juntamente conosco nesses assuntos tão importantes para nossos dias. Agora, o tema de hoje, ele avança ao tema de ontem. O tema de hoje, irmãos, é sobre o juízo. O juízo. Né? Hoje vamos entender esse assunto aqui. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, só queria reforçar que sábado agora, né, teremos nosso grande batismo. Que horas que vai ser? Às 4 da tarde. Entende? Às 16 horas. Os que irão se batizar deveriam chegar às 15 horas. Mais cedo, 1 hora mais cedo. E tem que trazer o quê? Uma muda de roupa completa, uma toalha, um pente e um chinelo. Tá certo? Aí chegando aqui, vamos ter aqui já os diáconos e as diaconisas para levar vocês para se trocarem. Vamos ter 2 vestiários, um dos homens e outro das mulheres. Aí você vai para o vestiário, vai trocar a roupa e vai colocar o roupão de batismo, que nós vamos dar aqui. E aí depois que se trocarem, não vão entrar para cá não. Vão ficar numa sala maior aí, onde o pastor Renato e eu vamos lá conversar, dar as orientações para formarmos a fila para a entrada triunfal aqui, ó, os candidatos ao batismo. Então vai ser uma festa bonita aqui no sábado, com a graça de Deus, né? No sábado vamos ter conosco aqui o pastor Raimundo Gonçalves, que é o meu irmão e líder da União Central Brasileira na área de evangelismo. Vai estar conosco aqui. Pastor Charles, que é o nosso presidente, vai estar aqui conosco. Pastor Jaime também vai estar conosco aqui no sábado. Então vamos fazer uma festa aqui, porque realmente o batismo é a maior festa da igreja cristã na face da terra. O batismo, não é? E ainda tem vaga, viu? Ainda tem vaga. Então, se você não tinha tomado sua decisão ainda pelo batismo, pode tomar hoje. O Espírito Santo está aqui. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. E Ele fala ao nosso coração. E Ele nos chama, né? Das trevas para a luz. E aponta o caminho de volta ao céu, que é Jesus Cristo. E feliz aquele que ouve o chamado, viu? E atende em seu coração.
Então essa é a grande oportunidade que Deus está dando a você e a mim. E não pode adiar. Por quê? Porque pode ser tarde demais. O diabo quer ganhar tempo. Nunca se esqueça disso. Quando uma pessoa rompe barreiras e se entrega e se batiza, o diabo perdeu a pessoa. E o diabo não quer perder ninguém. Então o que ele faz? Ele usa pessoas, cria situações para poder impedir. Aí chega uma pessoa e fala, você não está preparado não, espera um pouco mais. Outro chega e fala assim, não, espera a sua esposa se decidir para batizar junto com você. Outro fala, não, espera a sua mãe vir da Bahia lá para ver seu batismo. Parece bonito, né? Parece um bom conselho, né? Mas não é conselho de Deus, irmãos. Isso não é conselho de Deus. Isso é conselho do diabo. Por quê? Porque na Bíblia o batismo é urgente, não tem que esperar por ninguém. Não está escrito isso não. Entende? Não tem que esperar por ninguém. É assim, ó, quem crer e for batizado, será salvo. Desse jeito está escrito. Hoje nós temos um recurso que não tinha antigamente. Você pode filmar e mostrar para quem você quiser. Seu parente lá na Bahia, para quem quiser. Ele pode até assistir ao vivo lá. Você filma aqui, ele vai vendo aqui ao vivo lá. Ainda tem esse recurso hoje. Mas não está escrito para esperar por ninguém. Entendeu? No tocante à salvação, não pode esperar por ninguém. Porque a salvação é individual e cada um tem que fazer a sua escolha. Então sábado é o dia do santo batismo, tá? Não deixa que nada venha te atrapalhar, e nem ninguém. Seja sábio, né, para isso. Nós temos uma escolinha para as crianças. Então as crianças poderiam sair para a escolinha, acompanhando aqui a professora. Os juvenis anotam a palavra-chave, e a palavra-chave de hoje é juízo. Tá certo? Juízo. E vamos abrir a palavra. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, 5, 10. Achou? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Muito bem. Agora com a Bíblia aberta aí, olhe para cá um pouquinho, por favor. O tema de hoje está baseado em algumas questões, algumas perguntas, aqui na tela. Primeira pergunta: qual é a cena do juízo divino? Segunda pergunta: como funciona o juízo divino? Terceira pergunta: no juízo de Deus, quem é o juiz? É Deus o Pai? É Jesus? É o Espírito Santo? Não é? Quem é o réu no juízo divino? Quem é o acusador? Quem é o advogado de defesa? Quem são as testemunhas? Qual é a lei usada no julgamento? Onde são registrados os atos? O que é levado em conta no juízo divino? Quais são as fases do juízo divino? Então, nosso tema está baseado nessas questões, né? Então, veja aí, 2 Coríntios 5, versículo 10. Diz assim, ó, 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meus amigos, veja, segundo esse texto, quem será julgado? Vamos ler de novo, verso 10. Porque importa que, quantos? Todos nós. Então, irmãos, aqui, ó, ninguém está excluído.
Aqui se trata de negro, branco, rico, pobre, estudado, analfabeto, cristãos e ímpios. Aqui fala que todos nós, sem exceção, né, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber, né, a recompensa pelo que fizemos nessa terra, nessa vida, por meio do nosso corpo. Então preste atenção que todo mundo passa pelo crivo divino. Deus, Ele vê todas as coisas, né, e Ele vai julgar todo mundo, né? Então aí o juízo envolve todo mundo, né? Agora, qual é a cena do juízo? Vamos ler em Daniel. Daniel 7, versículo 9 em diante. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 7, tem aí a visão de Daniel, né? E Deus mostrou para ele como é a cena do juízo. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Aqui em Daniel 7, verso 9, ele menciona assim, na visão que Deus deu a ele. Continuei olhando, até que foram postos o quê? Uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Veja, o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias aqui é Deus o Pai. E diz assim, olha, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava, e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, como é a cena do juízo? Deus o Pai, no trono, milhões e milhões de anjos ao redor do trono. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então aqui está, né, a cena do juízo, que Daniel viu e escreveu aqui, né? Então notem que aí está a cena do juízo, Deus o Pai no trono. Agora, irmãos, quem é o réu, né, nesse juízo? Vamos ver. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Aqui em Romanos, capítulo 3, no verso 23. Romanos 3, 23. Olha o que diz aí, Romanos 3, verso 23. Diz assim, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então notem que aqui, irmãos, não fala que alguns pecaram. Você sabe que tem pessoas por aí que acham que não é pecador, né? Misericórdia, né? Então veja, irmãos, diz que todos pecaram. Aqui não fala alguns. E todos carecem do quê? Da glória de Deus. Entende? Quando o ser humano caiu em pecado, irmãos, Adão quando pecou, o que tinha no coração do diabo passou para o coração do homem. O ser humano adquiriu natureza pecaminosa. Escuta, e nela está o orgulho, a inveja e o egoísmo. E ninguém está livre disso. E todos nós já nascemos, irmãos, com essa natureza pecaminosa. Olha, ninguém está livre disso. Entende? Então o texto é muito claro, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus.
Você sabe que um bebezinho, quando nasce, ele já é pecador, né? Um bebezinho. Qual é a prova real de que um bebezinho é pecador? Porque ele morre. Ele é passível de morte. Então notem, antes do pecado não existia o quê? A morte. Então se um bebezinho recém-nascido morre, é porque alguma coisa de pecado tem nele. Senão ele não morreria. Porque antes do pecado não tinha morte. Então o que faz a gente morrer é o quê? A natureza pecaminosa. É por isso que essa natureza pecaminosa só vai sair de nós quando Jesus voltar. Diz a palavra. E quando Jesus voltar, vai tirar de nós a natureza pecaminosa, e a partir daí, sim, nunca mais morreremos. Mas até lá, infelizmente, carregaremos essa maldita natureza. Você sabe, eu estou explicando um pouquinho isso aqui, demorando um pouquinho aqui, porque, irmãos, tem uma onda por aí de perfeccionismo. Pessoas pregando perfeccionismo, que é possível a pessoa chegar à perfeição nessa vida. Irmãos, a perfeição que a Bíblia pede para nós é você perdoar o seu próximo, sabia? Você perdoar o seu inimigo e orar pelos que te perseguem. Essa é a perfeição que Deus pede para nós. Não é outra perfeição. Só que tem gente pregando aí o perfeccionismo, que a pessoa vai chegar à perfeição como Cristo é perfeito nessa vida. Isso é impossível. Veja o capítulo 3, verso 10. Aí mesmo em Romanos 3:10, olha aí. 3, verso 10. Achou? Diz assim, ó. Verso 10. Como está escrito, não há o quê? Não há justo, nenhum sequer. Irmãos, não tem nenhum justo para remédio. Escuta. Nessa terra não tem nenhum justo. Nenhum para remédio. Como dizia minha mãe, nenhum para remédio. Nenhum sequer. Entende? Nossa situação não é boa. Olha o que está escrito em Isaías 64, versículo 6. Dá uma olhada. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, verso 6. Lá no meio da Bíblia, né? Isaías 64, verso 6. Achou aí? Isaías 64, versículo 6. Está escrito assim, ó. Mas todos nós somos como o quê? É forte, né? Diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o quê? Como o trapo da imundícia. Olha que forte. E diz que todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, é forte esse texto. Todos nós somos como o imundo, olha que forte. E todos os nossos atos de justiça, como o trapo da imundícia. Veja, todos os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. Esse trapo da imundícia que fala aqui, é aquele pano que as mulheres usavam antigamente no lugar de absorvente. Aquele é conhecido como trapo da imundícia. Ele diz que a nossa justiça, irmãos, é como o trapo da imundícia. Ou seja, não vale nada. Então veja que o homem não tem justiça, o ser humano não tem justiça. É por isso que a Bíblia fala que Jesus é a nossa justiça. Ó, e quando você aceita Jesus, você é justificado por Deus. Deus te aceita de volta como filho amado e chama você de santo e justo, mas porque você está em Cristo. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Então notem que o ser humano não tem justiça, porque tem natureza pecaminosa. Por isso que Cristo é a nossa justiça. Agora, diz aqui que todos nós murchamos como a folha. É verdade ou não? Hein? Nós murchamos ou não? Pega a mãe e a filha e olha para você ver como que a mãe está murchando. Pega o pai e o filho e veja como que o pai está murchando. É o que fala aqui. Todos nós murchamos como a folha. E o pecado, como o vento, nos arrebata. Infelizmente, né? Aí está a prova do pecado. Da desgraça do pecado. Você sabe que
Eu trabalhei em Bugaçu. Em Bugaçu fica lá na zona sul de São Paulo, depois de Itapecerica da Serra. Uma cidade chamada Embu-Guaçu. Né? Conhece por lá, né, doutor Coimbra? Então, lá em Embu-Guaçu, eu realizei uma classe bíblica na casa do irmão Pedro. O irmão Pedro morava, porque lá tem muitas chácaras assim, né? O irmão Pedro morava numa chácara e eu fiz uma classe bíblica na casa do irmão Pedro. O irmão Pedro convidava os vizinhos chacareiros lá, na casa dele, e dava estudo bíblico lá na classe bíblica. E quando eu estava no quarto ou quinto estudo, nem me lembro, aí chegou, eu estava falando sobre esse assunto, né, da realidade do homem. E aí chegou um casal pela primeira vez que não tinha vindo até então. Aí depois que eu li esses textos aí, eu perguntei na classe assim, tem alguém aqui que não é pecador? Aquele senhor levantou a mão. Aí eu falei, o senhor não é pecador? Ele disse, eu não sou pecador. Eu falei, o senhor tem certeza? Ele disse, sim, absoluta. Eu falei, mas nós acabamos de ler aqui na Bíblia que todos nós somos pecadores. Ele falou, mas eu não sou. Eu falei, puxa vida, o senhor é a primeira pessoa que eu ouço falar assim. Ele repetiu, pois é, eu não sou pecador. Aí eu falei, posso ler mais um texto bíblico com o senhor? Ele disse, pode. Aí veja o texto que eu li para ele. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Foi esse o texto que eu li para ele naquela hora. Perto do Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Logo depois de Pedro aí, né? Capítulo 1, verso 8 da primeira carta de João. Achou? Diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o quê? Nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha o que diz aí. Se dissermos que não pecamos, que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, estamos enganados. Estamos enganados. Ele diz aqui, a verdade não está em nós. Quando ele cita esse texto para ele, sabe o que ele falou? Esse texto não é para mim. Bem assim. E eu fiquei pensando, o que fazer com ele, né? O que fazer com ele? Aí eu li mais um verso, muito mais forte. Olha o verso 10, foi o que eu li em seguida. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha aí. Então, se dissermos que não pecamos, estamos chamando Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quando ele ouviu esse texto, sabe o que ele falou? Esse texto também não é para mim. E naquela hora, meus amigos, eu me senti completamente incapaz. O que eu ia fazer com aquele homem? Eu não podia fazer nada. Eu não podia abrir a cabeça dele e enfiar na cabeça dele que ele é pecador. E naquela hora eu entendi profundamente uma coisa, irmãos. Que só o Espírito Santo realmente pode convencer uma pessoa do pecado. Ninguém mais. Olha, ninguém pode convencer o outro do pecado, sabia? Ninguém. O que eu ia fazer com aquele homem lá? Eu não tinha o que fazer com ele. Está vendo? Então nós temos que entender, irmãos, que tem um papel fundamental que só o Espírito Santo pode fazer. Ninguém mais. Né? É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Então, meus amigos, no tribunal divino, né, quem são os réus? Todos nós. Porque nós somos culpados, sim ou não? Nós somos pecadores. Então, no juízo divino, nós somos os réus. Agora, quem é o acusador? Vamos ler na Bíblia. Apocalipse 12, versículo 10. Aqui em Apocalipse 12, verso 10, mostra quem é o acusador. 12, verso 10. Diz assim, ó, versículo 10. Olha o verso 9, vamos ler o verso 9 primeiro? Diz assim, ó. E foi expulso quem? O grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, quem? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então notem, amigos, que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite perante Deus. Entende? Então o diabo leva a pessoa ao pecado e fala assim: ele é meu porque pecou. E o diabo acusa. E é verdade. Nós somos pecadores, né? Então notem, meus amigos, que no tribunal divino, né, o acusador quem é? Satanás. Ele é que nos acusa, né? Agora, no tribunal divino, como já estudamos aqui essa semana, nós temos um advogado de defesa. E nós vamos ler aqui pelo menos 2 textos, né? E 2 textos clássicos e importantíssimos agora, né? Você vê, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta a Timóteo 2, verso 5. Esse texto aqui nós lemos essa semana aqui já. 2, verso 5. Quando nós falamos sobre o ataque ao santuário celestial, né? Aí nós temos esse texto aqui. Agora estamos lendo no outro contexto do juízo, né? Então aqui no capítulo 2, versículo 5, da primeira carta a Timóteo, 2, verso 5, né? Diz assim, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Então notem, meus amigos, que aqui fala que há um único mediador entre Deus e os homens. Um único mediador entre Deus e os homens. E esse, quem é? Jesus Cristo, homem. Por que aqui frisa assim, ó, Jesus Cristo, homem? Porque Jesus Cristo, irmãos, nunca mais, por toda a eternidade, ele vai perder a forma humana. Nunca mais. Você sabe que por toda a eternidade, as únicas marcas que ficarão do pecado serão as marcas da crucifixão, nas mãos e nos pés de Cristo. Então, quando chegarmos no céu, por toda a eternidade, nós vamos ver as marcas da nossa salvação em Cristo. São as únicas marcas que permanecerão pela eternidade do pecado. Entende? Então Cristo, o título que ele mais gostava de ser chamado é Filho do Homem, por causa da identidade conosco, né? Então ele é o nosso mediador. Mediador é aquele que está no meio. Mediador é aquele que está entre. Entende? Mediador é aquele que é o nosso advogado. Então temos um advogado, irmãos, a nosso favor, não é? Veja, esse texto aqui mostra que não estamos abandonados, percebe? Há um grande conflito? Há, mas temos um advogado. E na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, um pouquinho mais para frente aí, perto do Apocalipse, vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. É um texto, irmãos, bastante consolador. Eu chamo de um texto carinhoso esse aqui. Capítulo 2, verso 1. Porque aqui fala para os filhos, não para os rebeldes. E é uma expressão de carinho, veja. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então não é para pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Está vendo? Então aqui fala para os filhos, não para os rebeldes. Ó, não é para pecar. Ei, não é para pecar. Mas se alguém cair em pecado, não fique na lama derrotado. Lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Entende? Então se você se arrepende, se ajoelha, rasga o coração a Deus
e confessa o pecado a Deus o Pai. E pede perdão em nome de Cristo. Porque Ele é o nosso advogado. E Ele nos defende do quê? Das acusações do diabo. Entende? E nele e por Ele recebemos o perdão e a aceitação de Deus como filhos amados. Então, irmãos, aqui diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Frisa assim, ó, o justo. Entendeu? Ele sim, é o justo. Não é você e nem eu. Nós não merecemos nada, mas Cristo é o justo. E Ele merece. E a vitória dele é a nossa vitória. Não é? Então, notem que nós temos um advogado junto ao Pai. Eu até falei aqui outro dia, né? Se alguém tem medo de se batizar, aqui está a solução, né? Temos um advogado junto ao Pai. Só olhar para cá que você tem motivo para continuar, não só se batizando, mas servindo a Deus até a vida toda. Então, meus amigos, quem é o advogado de defesa? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que repreende Satanás. Agora, quem são as testemunhas nesse juízo divino? Então, nós temos aí alguns textos, mas vamos ler aqui Daniel, voltar para Daniel, né? Capítulo 7, versículo 10. Esse texto foi o segundo que lemos hoje, né? Daniel 7, versículo 10. Aqui no capítulo 7, verso 10, que já lemos hoje, vamos relê-lo agora, diz assim, ó: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esses milhares de milhares aqui, se trata de quem? Dos anjos. Dos anjos. Então, irmãos, os anjos de Deus, os anjos comissionados por Deus, você sabe que todos os dias Deus comissiona anjos para nos proteger, né? Todos os dias. E esses anjos, irmãos, são as testemunhas no juízo divino. No juízo de Deus. Agora, para ter um julgamento, é necessário também ter a lei. Tá certo? Ter a lei. E qual é a lei usada para o juízo divino? Vamos agora para Tiago 2, de 10 a 12. Aqui em Tiago, capítulo 2, verso 10. Tiago está pertinho do Apocalipse também, né? Mais para frente lá. Depois de Timóteo e depois de Hebreus. Tiago 2, verso 10. E aqui, em Tiago 2, verso 10, menciona assim, olha: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos. Verso 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também disse, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, meus amigos, aqui diz que todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí menciona assim, olha, porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. E onde é que está escrito não adulterarás? Na lei de Deus. Está certo? É o 7º mandamento da lei de Deus. Não adulterarás. Esse é o 7º mandamento. E então, o mesmo que ordenou não adulterarás, ordenou também não matarás. Onde é que está escrito não matarás? Na lei de Deus. E qual dos 10 mandamentos é o não matarás? É o 6º mandamento.
Então, quantos mandamentos tem na lei? 10 mandamentos. Então, a lei que se leva em consideração para o julgamento são os 10 mandamentos. A lei de Deus. Por isso que no versículo 12, diz assim, ó, falai de tal maneira, procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, notem que os 10 mandamentos é a lei da liberdade. É a lei do amor. Você sabe que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra, né? Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. E na segunda, 6. Por que ele escreveu 4 e 6 e não 5 e 5? Porque na primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos falam do amor do homem para com Deus. A segunda tábua tem 6 mandamentos que falam do amor do homem para com o seu próximo. Então a primeira tábua é o amor vertical. Do homem para com Deus. A segunda tábua é o amor horizontal. Do homem para com o seu próximo. Então perceba que no centro da lei está a cruz de Cristo. E os 10 mandamentos se resumem numa palavra só: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, se você observar os quatro primeiros mandamentos, fala exatamente do amor do homem para com o seu próximo, para com Deus. O primeiro mandamento fala o quê? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento fala o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás diante delas. Esse é o segundo mandamento. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter um outro Deus diante dele. E também não vai fazer imagem de escultura. O terceiro mandamento fala o quê? Não tomarás o nome, que é o caráter e a missão. Nome é caráter e missão. Não tomarás o nome, o caráter do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Então, se você ama a Deus, você não vai tomar o nome dele em vão, o caráter dele em vão. O quarto mandamento fala o quê? Lembra-te do dia de domingo para o santificar. É assim? Não. Está escrito o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Né? Então você percebe que o quarto mandamento fala do amor do homem para com Deus. A santificação do sábado. Agora, os 6 últimos falam do amor do homem para com o seu próximo. Qual é o quinto mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Ou seja, do homem para com o seu próximo. E o sétimo? Não adulterarás. Do homem para com o seu próximo. Então, se você perceber, os 10 mandamentos, irmãos, se resumem numa palavra: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, veja bem, se a pessoa não mata, mas adultera, transgrediu a lei. Por quê? Veja aí, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Três, verso 4. Achou? 1 João 3, verso 4. Diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Está vendo? Então, qualquer um dos 10 mandamentos for desobedecido é pecado. Se a pessoa não mata, não rouba, não adultera, mas no dia de sábado vai cuidar dos seus próprios interesses, não santifica o sábado, está transgredindo a lei. Aliás, um pouquinho antes de começar aqui, eu estava conversando com o irmão, não sei se é o irmão José, é isso mesmo? Que era da congregação cristã? Cadê ele? Ele estava aqui agora. O irmão José. É José, não? Falou comigo que foi muito tempo da congregação cristã. Hã? José Lara. Ele está aqui agora não, né? Mas ele veio aqui na frente, aqui, estava conversando comigo. E ele contou uma história interessante, irmãos. Que quando ele era jovem, ele tomou conhecimento da verdade bíblica ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E aí então a liderança da congregação cristã ficou sabendo, e aí então resolveram levar ele para o tribunal. Diz que lá chama tribunal. Diz que aí pegou ele e levou para o tribunal, ele e um outro que também que praticou adultério. Um outro irmão da igreja que praticou adultério. Aí diz que estava lá os dois assim, ó, e estava lá a liderança da igreja, né? O ancião, o cooperador e tudo. E aí disse que o ancião falou com o irmão que adulterou, falou assim, olha, você cometeu um pecado de morte. Você não tem mais perdão na vida. Porque lá eles falam que tem 2 pecados de morte, né? Que não tem perdão de jeito nenhum. É se a pessoa matar alguém ou se praticar adultério. Eles falam que não tem, isso é maldição, não tem mais jeito para a vida. E então esse irmão praticou adultério. Aí ele falou assim, você está ciente disso? Ele falou assim, estou ciente que eu cometi pecado, que eu errei. Então você está ciente que você está sendo removido por isso? Ele falou assim, estou ciente. Você reconhece? Reconheço. Aí então, removeram ele da igreja. E aí ao lado dele estava esse irmão José Lara, para ser removido também. Só que a remoção do José era porque ele estava guardando o sábado. Aí ele falou assim, você está ciente que você está guardando a lei de Moisés? Aí ele falou assim, não estou ciente não. Não estou guardando a lei de Moisés? Eu estou guardando a lei de Deus. E se você, olha o que ele falou para o ancião, hein? Que lá é o pastor deles, o ancião. Falou assim, se você, presta atenção, você está removendo ele porque ele cometeu um pecado de adultério. Esse pecado de adultério é o 7º mandamento dos 10. Que você falou que a lei foi abolida, já não deveria condenar ele, porque se a lei foi abolida, você vai julgar como? Bem assim, ele falou. Olha que sabedoria. Aí ele falou assim, e você está agora querendo, está me expulsando da igreja, me removendo? Porque eu estou guardando a lei. Olha que coisa. Cadê a irmã Lara? Está ali, ó. Eu estou contando sua história aqui que você me contou hoje aqui, ó. Né? Aí ele falou assim, ó, você tá me removendo porque eu estou guardando a lei que você falou que foi abolida. E aí então disse que o pessoal ficou furioso ali, né? Na hora que ele contestou e falou assim, olha, você não tem sentido o que está falando. Se a lei foi abolida, você não pode condenar ele, nem eu. Não tem lei. Se não tem lei, não tem pecado, não tem adultério, não tem nada. E é verdade, né? Mas aí, então, assim removeram ele. E ele se batizou na igreja adventista. Está aqui. Há quantos anos? Há 50 anos, irmãos. Amém? Há 50 anos. Está aqui na igreja adventista. 14 de junho. O dia que eu nasci. Meu nome é Antônio por causa disso. Eu nasci um dia depois do dia de Santo Antônio. E dia de Santo Antônio é dia 13 de junho. Eu nasci no dia 14. E minha mãe, muito fiel, colocou meu nome de Antônio. Em homenagem ao Santo Antônio. Então, veja. Está aí, ó, um testemunho vivo, né? Então, irmãos, veja. Se alguém falar que a lei foi abolida, irmãos, daí não tem pecado. Você pode matar, pode roubar, pode adulterar. Você vai ser condenado como? Não tem lei. Está vendo? Então, meus amigos, há uma grande confusão na cabeça do povo. Mas os pastores por aí falam que os 10 mandamentos foram abolidos por causa de um só, que eles não querem guardar. Se você apertar qualquer pastor evangélico, ele vai concordar com 9. Se você apertar ele vai concordar com 9. Mas quando chega no 4º mandamento, que manda guardar o sábado, não, esse aí não, esse aí foi abolido. Esse aí é de Moisés, esse aí é do povo judeu. E começa com a história. Mas, irmãos, é um dos 10. É um dos 10. E não é nem o primeiro nem o último, está no miolo lá, ó, no meio. Como é que só um foi arrancado? Entende, irmãos? Então, há um grande equívoco. Então, notem, meus amigos, que a lei que seremos julgados são os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Agora, é claro, uma pessoa por si só pode guardar os 10 mandamentos?
Jamais. Jamais. Só quando a pessoa está agarrada a Cristo é que ele está em conformidade com a lei. Por isso que fala que aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação. Escuta, aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação. Agora, aquele que está em Cristo não é transgredindo a lei. Se ele está em Cristo, está em conformidade com a lei. Entende? Aí Cristo falou assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Então o segredo é se agarrar a Cristo, pela fé. Entende? Mas o padrão, a norma, são os 10 mandamentos, que refletem o caráter de Deus, e a lei do amor, porque é uma lei de proteção para os fiéis. É um muro de proteção para os fiéis. Quem observa a lei, irmãos, é feliz. Muito bem. Então, aí está. Agora, irmãos, vamos agora para os registros, né? E nós vamos agora para Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Aqui em Apocalipse 20, verso 12, fala sobre o juízo, sobre o julgamento. E diz assim, ó, 20, verso 12. Vi também o quê? Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito aonde? Nos livros. Então notem, meus amigos, que tudo que nós fazemos de bom e de ruim é registrado aonde? Nos livros. Entende? Tem um anjo chamado anjo relator, que ele relata tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim. Então, uma pessoa pode esconder tudo de todos, mas não pode esconder de Deus. Entende? O marido pode esconder alguma coisa da esposa, mas não pode esconder de Deus. A esposa pode esconder alguma coisa do marido, mas não pode esconder de Deus. O filho pode esconder alguma coisa do pai, mas não pode esconder de Deus. Irmãos, tem crimes que são cometidos hoje que ninguém sabe e ninguém descobre nessa terra quem foi. É impressionante. A pessoa recebe um sumiço, né? Dá um sumiço nele e ninguém sabe, porque tem uma organização toda por trás. Mas, irmãos, tudo é registrado, viu? Tudo, tudo, tudo. E esses livros serão abertos para o juízo, para o julgamento. É. Agora, a Bíblia menciona 3 livros. A Bíblia menciona. São muitos livros, mas a Bíblia só dá o nome de 3. Um deles, irmãos, chama registro de iniquidades. Está escrito em Jeremias 2, 22. E nós chamamos de livro da morte. É o livro das iniquidades. Né? Outro, então veja, nesse livro das iniquidades, o que é escrito lá? As obras más dos ímpios. É escrito na frente de seus nomes. As obras más dos ímpios. É escrito aqui, ó. O outro livro é chamado livro da vida. Aí mesmo em Apocalipse, quando você está aberto aí, ó, capítulo 20, versículo 15. Olha aí. 20, verso 15 de Apocalipse. Onde você tinha aberto aí? 20, verso 15. Diz assim, ó. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso é no juízo final. Entende? Então, irmãos, tem um outro livro chamado livro da vida. Agora, o que é escrito aí no livro da vida? Irmãos, os que entraram para o serviço de Deus. Então, notem que as pessoas que entram para o serviço de Deus têm o seu nome aonde? No livro da vida.
Agora, como que funciona isso aí? É quando a pessoa entende a verdade bíblica, aceita a verdade bíblica, e é batizado na igreja que prega e segue a verdade bíblica. E não só isso, se torna uma testemunha da verdade bíblica. Ele entra para o serviço de Deus. Aí sim o nome vai para o livro da vida. Muito bem. Agora, o terceiro livro é o memorial, que está escrito aonde? Malaquias 3,16. O livro memorial. Então são 3 livros mencionados, que dá o nome, né? Mas tem muitos livros. E nesse livro memorial, irmãos, o que é escrito nele? As boas obras do povo de Deus. Então toda tentação resistida, é escrito no memorial. Todo pecado vencido é escrito no memorial. Todo esforço que você faz para vir para a igreja é escrito no memorial. Sabia? Todo esforço que você faz para ajudar alguém que está necessitado é escrito no memorial. As suas orações intercessoras, quando você ora por alguém, é escrito no memorial também. Então, as boas obras do povo de Deus estão registradas no memorial. Não é? Então, aí estão os 3 livros que são mencionados, né? Registro de Iniquidades, Livro da Vida e o Livro Memorial. Muito bem. Agora, irmãos, estamos chegando no ponto alto desse assunto. O juiz de Deus, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é o juízo de investigação. A segunda fase é o juízo de comprovação. E a terceira fase é o juízo de execução. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, verso 4, diz assim, vi também o quê? Tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, dos degolados, né? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, esse texto aqui é bastante revelador. Escuta, muito revelador, bastante abrangente. Então, nesse verso 4 fala, irmãos, que nós, os salvos, quando Jesus voltar, e nos levar para o céu, vamos chegar lá, vamos sentar em tronos. Os salvos se assentarão em tronos e receberão autoridade para julgar. Agora, julgar quem? Né? Julgar quem? Porque Jesus volta para buscar os seus fiéis. Os ímpios que estiverem vivos, no dia da volta de Cristo, acontece o quê? Morrem. Todos morrem. Não suportam a glória de Cristo. Aí então, os salvos que morreram ressuscitam pelo poder de Deus, e juntamente com os salvos vivos são levados para o céu. E na terra só vai ficar o diabo e os demônios vivos aqui por 1000 anos. Sem nada para fazer, não vai ter ninguém vivo aqui. Aí diz que quando chegarmos no céu, vamos receber autoridade para julgar. Vamos sentar em tronos e vamos receber autoridade para julgar. Mas julgar quem? Se os que ficaram na terra são os perdidos, não tem segunda chance de salvar, não tem segunda chance para se salvar. Os que vão para o céu já estamos salvos. Vamos julgar quem? Então chegamos no ponto alto desse assunto. Mas eu queria explicar um pouquinho sobre a parte de baixo aí do versículo 4, a segunda parte. Que fala assim, vi ainda as almas de quem? Dos degolados, dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Do que está falando aqui? Irmãos, aqui está falando de pessoas que deram a vida por amor à verdade, por amor a Cristo. São os mártires, entende? Então, ao longo do tempo, muitas pessoas, irmãos, foram martirizadas. Veja, o apóstolo Paulo morreu como? Degolado. Tiago, apóstolo de Cristo, morreu como? Degolado. João Batista morreu como? Degolado. Que coisa, né? Pois é. O apóstolo Pedro morreu como? Crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu morreu como? Foi amarrado no rabo de um cavalo e foi arrastado e esfolado vivo até a morte. Durante a Idade Média, milhões de cristãos foram torturados e mortos e não cederam, irmãos, à pressão para transgredir a lei de Deus. Foram fiéis a Cristo até a morte. E agora, antes do fechamento da porta da graça, a besta vai voltar a reinar, diz a profecia. E vai haver perseguição, tortura e morte. E aqui está falando, tudo isso que está falando aqui nesse versículo que lemos, é tudo antes do fechamento da porta da graça. Entende? Então está dando uma ênfase aí para os mártires que vão ressuscitar, vão para o céu com Cristo, junto com todos os salvos, né? E vão sentar em trono para julgar. Entende? Para julgar. Agora, julgar quem? Não é? Vamos entender. Então o juízo é dividido em 3 fases. A primeira fase é investigação. A segunda fase, comprovação. A terceira fase, execução. Dessas 3 fases, a mais importante delas para nós é a primeira. Por quê? Porque é na primeira fase que todos os casos são decididos para a vida ou para a morte, para a salvação ou para a perdição. Escutem. É o juízo de investigação. Esse juízo de investigação começou quando? Em 1844, que estudamos ontem e anteontem. E vai até o fechamento da porta da graça. Então, hoje está em andamento qual fase? Investigação. Porque Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Está hoje como sumo sacerdote, como nosso intercessor. E quando ele sair do santuário celestial, terminar a fase da purificação do santuário celestial, aí fecha-se a porta da graça. Aí quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salva mais. Então notem que essa fase que estamos vendo hoje é a mais importante delas para nós. Porque é nessa fase aqui que todos os casos são decididos, para a vida ou para a morte, para a salvação ou para a perdição. Então, quando nós formos para o céu, já vai estar tudo decidido, sim ou não? Quem está salvo, quem está perdido. Isso é Deus quem faz, não é você nem eu. Então a fase que vamos participar, quando formos para o céu, não é essa fase aqui, porque já acabou. Porque Jesus volta depois do fechamento da porta da graça, certo? Sim ou não? Porque vai fechar a porta da graça, vai cair 7 pragas, e depois da 7ª praga, Jesus volta para buscar os seus fiéis. Então ele volta e leva para o céu. Aí vão sentar em tronos. E receber autoridade para julgar. Mas julgar quem? Se os caras na terra estão mortos e perdidos, os que já estamos no céu estamos salvos. Vão julgar quem? Então, irmãos, a fase que vamos participar não é a primeira, é a segunda fase, que é o juízo de comprovação. E nessa fase aqui de comprovação, irmãos, nós vamos ter acesso aos livros de registro. Escutem. Então nós não vamos participar do juízo de investigação, isso não, é Deus que faz. Mas o de comprovação. E desse de comprovação não é para salvar nem condenar ninguém. É apenas para comprovar. Irmãos, quando chegarmos no céu, vamos ter muitas surpresas, mas em especial 3 delas. 3 surpresas. Qual é a primeira surpresa? É chegar no céu. É pisar lá e perceber que é algo concreto.
É real, não é a nuvenzinha ali, não. Porque nós pensamos que o céu é a nuvenzinha ali. Irmãos, não é não. O céu é algo real, concreto, palpável. Só que mente humana alguma hoje é capaz de entender a beleza e o gozo do céu. É impossível. Porque tudo que nós conhecemos está maculado com o pecado. Então você não pode comparar. Como é que vai comparar? Se tudo que nós conhecemos está maculado com o pecado. Então a primeira surpresa é a gente chegar no céu, ver o céu, pisar nele e sentir o gozo e a alegria do céu. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa, irmãos, é você chegar do céu com a certeza de que alguém estaria lá e se alguém não vai estar. É uma surpresa desagradável, usando aqui a mentalidade de hoje, né? A mentalidade que temos hoje. Uma surpresa desagradável. E uma terceira surpresa é você chegar no céu e ver alguém que você nunca imaginou que poderia estar lá. E vai estar. Então, veja, imagine que você chega no céu, porque, irmãos, essa segunda fase nós vamos ter acesso aos livros, certo? O anjo relator relata tudo, viu? De bom ou de ruim que uma pessoa faz. Isso aqui, irmãos, assusta um pouco a gente. Por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. Então veja, o anjo relata tudo que nós fazemos de bom ou de ruim. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que eu cheguei numa loja e esse controle está em cima do balcão. E eu chego, não tem ninguém, não está o vendedor, não está o gerente. E eu tomo uma decisão, falo, vou levar esse negócio para mim. Aí eu pego, quando vou colocar no bolso, aparece o gerente. E eu falo, rapaz, gostei desse controle, quanto custa? Ah, custa R$100. Falou, rapaz, obrigado, não vou poder levar não. E vou embora. Você acha que eu pequei? Pequei? Mas eu não roubei. Está vendo? Então, quando eu tomei a decisão aqui de roubar, o pecado já foi computado. O anjo já escreveu. Entende? Então, isso assusta um pouco a gente. Mas é a pura realidade. Entende? Antes de explicar esse detalhe aí, vamos ler um pouquinho a palavra para você ver. Quer ver? Ó? Abre em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes está depois de Provérbios, tá? Você passa Salmos, Provérbios, vem Eclesiastes. Antes de Jeremias. Aliás, antes de Isaías, né? Eclesiastes, capítulo 12. Vejamos aí o versículo 14. 14. Olha aí, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo o quê? Todas as obras, até as que estão o quê? Escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, irmãos, olha, tudo é escrito pelo anjo relator. E no juízo final, tudo vai ser colocado às claras, assim, ó. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Aí menciona assim, ó, quer sejam boas, quer sejam más, tudo. Então um dia você coloca tudo às claras assim, ó. Entende? É por isso que eu estava mencionando aqui, né? Que o marido pode esconder alguma coisa da esposa, mas não pode esconder de Deus. E a esposa pode esconder alguma coisa do marido, mas não pode esconder de Deus. E assim sucessivamente. Agora veja que Jesus mostrou, irmãos, a profundidade da lei, a espiritualidade da lei. Olha o que ele fala aqui em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 27. Dá uma olhada. Mateus 5, 27. Jesus mostrou a profundidade da lei de Deus. 5, verso 27. Ele fala assim, ó: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher
com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Está vendo? Então você percebe que Jesus mostrou a profundidade da lei. Entende? Então o adultério não é só a pessoa sair e se deitar com outra pessoa e praticar o ato sexual. Ele fala quando olha com intenção impura. Então não é olhar e achar bonito, é a intenção impura que é o problema. Então aí o anjo escreveu. Está vendo? Agora, as nossas palavras, irmãos, que falamos, também são pesadas no juízo, serão pesadas no juízo. Porque as palavras podem enobrecer e elevar, ou podem denegrir e derrubar. Veja agora Mateus 12, verso 36. Mateus 12, 36. 12, 36. Diz assim, ó. Digo-vos que de 12, 36, tá? Mateus 12, 36. Vamos ler. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta, quando? No dia do juízo. Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então você percebe que as palavras que falamos também serão pesadas no juízo. Porque os anjos escrevem tudo. É forte isso aí, não é? E preocupante. Muito preocupante. E é uma realidade. Agora, olha esse texto aqui, ó. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. É preocupante ou não? Muito preocupante. Um dia eu estava lendo isso com a minha esposa, sabe o que ela falou? Ninguém vai entrar no céu. Essa é a conclusão que ela chegou. E é verdade, quando você olha para isso aí, você fala misericórdia, né? Misericórdia. Pois é. Então, irmãos, quando chegarmos no céu, vamos ter 3 surpresas, né? Primeira é pisar no céu. A segunda é você chegar no céu com a certeza de que alguém estaria lá e esse alguém não vai estar. E eu vou dar um exemplo bem forte aqui. Vamos imaginar que você chega no céu e não encontra lá o pastor Renato. Misericórdia, né? Imagina. Aí você chega lá e fala, Senhor, cadê o pastor Renato? Não estou vendo ele aqui. Senhor, onde é que está o pastor Renato? Por que ele não está aqui? Aí o anjo vai pegar o livro de registro. Esse aqui está fechado. Então, o anjo vai pegar o livro e assim, ó, julga por você mesmo. E veja por que ele não está aqui. E você vai ver. E o anjo vai te ajudar a falar assim, ó, realmente, ó. Porque a pessoa fala assim, Senhor, ele que me batizou. Ele que me deu estudo bíblico. Né? Por que ele não está aqui?
O anjo falou assim, ó, julga por você mesmo, veja aí, ó. Está vendo? Ele pregava, ó, está tudo escrito aqui, ó. Ó, as santas ceias, ó, tudo aqui, ó. As comissões, ó. Está tudo aqui, ó. Está vendo? Ó. Olha quantos batismos ele fez, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Está vendo? Pois é. Mas olha como era a vida dele nos bastidores. Olha aqui, ó. E aí você fala assim, verdadeiramente o Senhor é justo. Ele não está aqui, não foi porque o Senhor não quis trazer, não. Foi porque Ele não quis vir. Deus o livre disso, né? Estou dando um exemplo aqui forte para você entender que é forte o mesmo negócio. Então, meus amigos, essa é a segunda surpresa. Você chegar no céu com certeza que alguém estaria lá e alguém não vai estar. Senhor, cadê minha mãe? Senhor, minha mãe era tão religiosa. Por que não está aqui? O anjo falou assim, julga por você mesmo. Senhor, meu filho, cadê meu filho? Meu filho era tão religioso, cadê meu filho? Por que não está aqui? Julga por você mesmo. E você vai ver. Então essa é a segunda surpresa. Vamos ter acesso aos livros. E a terceira surpresa é você chegar no céu com a certeza que alguém estaria lá e alguém não vai estar. E aí você fala, Senhor, como é que essa pessoa veio para aqui? Senhor, não estou entendendo. Esse aqui era meu vizinho. Era meu vizinho lá em Atibaia. Ele era maconheiro. Vivia fumando maconha. Como é que ele veio parar aqui? O anjo vai pegar o livro e falar assim, julga por você mesmo. E veja como é que ele veio parar aqui. E o anjo vai te dar uma mãozinha. Ó, realmente ele fuma maconha. E todas as vezes que ele fuma maconha, está aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora veja aqui também quantos furtos ele fez, ó, em função do vício. Ó. Roubou até a mãe dele, ó. Olha aqui. E você nem sabia que ele matou uma pessoa, ó, aqui, ó. Tá vendo? Mas você se lembra de quando ele mudou de perto da sua casa? E foi morar lá em Bom Jesus dos Perdões? Olha aqui, ó, a data aqui. Tá vendo? E olha aqui que o pastor Renato visitou ele lá, ó. E deu estudo bíblico para ele, ó, aqui, ó. Agora, olha o dia do batismo dele. E veja como foi a vida dele depois do batismo, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí você fala assim, verdadeiramente o Senhor é justo. Ele está aqui porque ele nasceu de novo. Ele realmente passou por uma conversão de vida. Então, irmãos, vamos ter acesso aos livros quando chegarmos no céu. Entende? Essa é a segunda fase do juízo. Agora, nessa fase aqui, irmãos, esses livros estarão franqueados a todo o universo. Todos os seres criados de outros mundos terão acesso. Os anjos do céu, acesso. Por quê? Porque nessa fase vai ser vindicado o caráter de Deus. Ou seja, todo o universo vai entender uma coisa, que Deus é amor. E que Deus é justo. Aí depois disso vem a terceira fase, que é a fase de execução, que é a fase de condenação. Essa é a terceira fase. Então o juiz de Deus é um só, mas primeiro investiga, depois comprova e por último executa. Aí então, irmãos, é o momento da condenação, onde o diabo, os demônios e todos os ímpios que em tempo de graça não entregaram a vida a Deus serão queimados com fogo e enxofre. E quando vai ser isso? No final dos 1000 anos, no final do milênio. E vamos ler aqui. Veja aqui Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 7. 20, verso 7. Diz assim, ó: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Porque ele vai estar preso durante os 1000 anos, no final dos 1000 anos vai estar solto, porque vai ter gente para ele tentar, porque vai ter a ressurreição dos perdidos.
E sairá a seduzir ou a enganar as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Gog e Magog significa a hoste de todos os perdidos de todos os cantos da terra. Então imagine milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram perdidas e irão ressuscitar no final dos 1000 anos. E o diabo vai arregimentá-los para a última batalha, para a última guerra. Querendo tomar a cidade santa, né? Aí no verso 9 fala assim, ó, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, ou seja, cercaram o acampamento dos santos, do povo de Deus, né? E a cidade querida, que é a Nova Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então o juízo final é com fogo e enxofre. Entende? E no juízo final, irmãos, vai ser o salário do pecado. Escuta, ninguém pagou até hoje o salário do pecado, viu? Hoje a pessoa colhe consequências do pecado, mas não o salário. O salário vai ser aqui, ó, no juízo final. Aí cada um vai queimar de acordo com seus pecados. Escutem, uns queimarão mais e outros menos. E muitos queimarão dias e dias. Mas todos vão virar cinza, diz a palavra. Então não vai ficar queimando, queimando e queimando, e queimando e queimando e queimando, nunca vai deixar de queimar como alguns pregam. Não. Até nisso Deus tem misericórdia. Mas vai queimar, pagar o salário do pecado e vai virar cinza. E quem mais vai queimar no fogo e enxofre, quem vai ser? O diabo, a besta e o falso profeta, diz a palavra. Vai queimar muito mais do que todo mundo, mas vai virar cinza também. Olha o versículo 10. Diz assim, ó, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E quando algumas pessoas leem isso aqui, ó, dia e noite pelos séculos dos séculos, acham que vai ser, nunca vai deixar de queimar, né? Irmãos, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, fala assim, ó, eis aiono aionon, que é queimar enquanto existe matéria. Então, se eu queimar essa folha aqui, ó, ela vai existir ainda? Vai? Não. Vai virar cinza, certo? Então, eu queimei eternamente. Queimei para sempre. Porque nunca mais vai existir. É assim que Deus vai exterminar o pecado. É assim que Ele vai exterminar o diabo e os ímpios. Vai queimar e por todo sempre nunca mais vai existir. Então, não é na duração assim, ó. Vai ficar queimando, queimando, queimando e queimando e nunca vai deixar de queimar, como alguns pregam. É porque não entende a palavra. Então, meus amigos, Deus vai exterminar com fogo e enxofre. Mas cada um vai queimar de acordo com seus pecados. Entende? Não se esqueça disso. É o salário do pecado. E esses aqui queimarão mais tempo porque são objeto de engano do povo. Então, meus amigos, aí estão as 3 fases do juízo final. Mas hoje, irmãos, ainda temos um advogado junto ao Pai. Viu? É preocupante? É preocupante. É por isso, irmãos, que Deus chama cada um para manter comunhão com Ele, cada dia. Porque aí está o segredo. Irmãos, quem vai entrar no céu não são os perfeitos. Não tem ninguém perfeito. Presta atenção. Então, quem é que vai entrar no céu? Aqueles que se agarram ao perfeito, que é Jesus Cristo. E vigiam a própria vida diante de Deus cada dia. Entende? Então, antes de dormir, tem que se ajoelhar, põe um travesseirinho ali no pé da cama, se ajoelha e faz um balanço do dia. Entende? Agradece a Deus, louva a Deus pelas vitórias, mas também vigia a sua própria vida. Se cometeu algum pecado, por pensamento, por palavras ou por ações, confessa o pecado a Deus, confiando no sangue de Cristo, e vai dormir em paz. Entende? E quando você se arrepende de um pecado e confessa a Deus, Deus te perdoa. Porque está escrito assim, olha, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E uma vez que você se arrependeu e confessou, esse aqui, ó, pode largar para lá. Não sofra mais por ele, não. Porque Deus te perdoou. Percebe? Então, meus amigos, o segredo está na comunhão com Deus, está vendo?
Não são nas obras, mas na comunhão com Deus. Sabe, Deus chama o ser humano, né? E Ele chama, irmãos, para viver uma vida feliz nessa terra. A felicidade só vem a uma pessoa quando ele entende de onde veio, onde está e para onde vai, e abraça essa causa. Se uma pessoa não entender de onde veio, onde está e para onde vai, e abraçar essa causa, jamais ele experimenta felicidade. Ele experimenta alegria, momentos alegres, mas felicidade não. Então, quando uma pessoa, irmãos, entende a verdade e começa a se preparar para a volta de Cristo, é outra história. Entende? Então, Deus chama cada um aqui para entregar a vida a Ele, viver para a honra e glória dEle. Irmãos, Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não vendeu. Escuta, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. E Ele veio aqui para quê? Para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem são eles? Todos nós. Porque todos nós andávamos como? Desgarrados como ovelhas, perdidos. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Então a vida de Cristo aqui, irmãos, é o braço de Deus nos recolhendo, nos tirando, irmãos, do precipício, da boca do diabo, das garras do inimigo. Cristo veio para buscar e salvar aquele que se perdeu, todos nós. O diabo não queria matar Jesus. O diabo queria que ele pecasse. Escuta, depois do batismo de Cristo, o diabo não queria matar Jesus. O diabo queria que ele pecasse. E investiu pesado, viu? Ó, tentou e tentou. Aí não conseguia. Aí ficou desesperado. Aí o que ele fez? Usou Herodes, Pilatos, os soldados romanos. Aí julgaram injustamente. Bateram, cuspiram e humilharam. Mas o diabo não queria matar Jesus. Queria que ele pecasse. E tentando levá-lo ao pecado, matou sem pecar. E o tiro saiu pela culatra. Irmãos, isso aqui que parece uma derrota, aqui está a vitória. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou, foi Jesus Cristo. Se eu morrer por você, não vale nada. E se você morrer por mim, não vale nada. Porque eu sou tão pecador quanto você é tão pecador quanto eu. Mas a morte dele vale, porque ele não caiu em tentação. Onde Adão fracassou, ele venceu. Você sabe que a vitória de Cristo sobre o diabo não foi morrer na cruz, não. Foi resistir às tentações. Adão não tinha natureza pecaminosa. Ao ser tentado, caiu. Jesus nasceu sem natureza pecaminosa, diferentemente de um filho nosso. Mas ao ser tentado, ele não caiu. Então, onde Adão fracassou, ele venceu. Na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Percebe? Aqui ele tomou sobre si a nossa culpa. Então, irmãos, a morte dele vale para a nossa salvação. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo aquele que nele crê não será condenado pelos seus pecados, mas tem a vida eterna. E nessa noite, Cristo está chamando cada um aqui. Eis que estou à porta e bato. E Ele bate através do Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. E Ele fala assim, ó, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar em sua casa. Se alguém ouvir e abrir a porta, né? Não é só ouvir, não. Tem que abrir a porta. Eu vou entrar em sua casa, vou cear com Ele e Ele comigo. Então Cristo bate, irmãos, educadamente, e espera você exercer liberdade de escolha. E aquele, irmãos, que exerce a liberdade de escolha e abre a porta, aí é bem-aventurado. Aí é feliz. Por quê? Porque aí, irmãos, a pessoa experimenta felicidade. Ó, experimenta a paz interior. Irmãos, tudo que nós precisamos é disso, a paz interior. E essa paz interior que Deus dá, pelo perdão e pela aceitação, ninguém pode tirar de você. Só você mesmo. Então a pessoa que aceita Jesus experimenta paz interior. É por isso que ele experimenta felicidade, mesmo em meio à tempestade da vida. Porque ele sabe, irmãos, que Deus não lhe condena. E o perdão de Deus traz beleza física. Sabia não?
A pessoa que é perdoada, irmãos, é mais bonita. E a pessoa que não é perdoada pode se enfeitar o tanto que quiser. Não muda o semblante. Mas o perdão de Deus muda por dentro e por fora. Traz beleza interior e exterior. Você que aceitou Jesus e vive na graça do Senhor, olha para a sua foto no passado e olha para você hoje. Você está mais bonito hoje. O perdão de Deus, irmãos, é maravilhoso. Veja. Mas olha o que acontece com muitas pessoas. Deus fala, 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 e a pessoa não ouve. Está em outro mundo, buscando a felicidade no lugar errado, curtindo músicas mundanas, rock, e por aí vai. Mas Deus, irmãos, chama, e feliz aquele que ouve o chamado e atende seu coração. Irmãos, há um grande conflito entre o bem e o mal. O diabo foi derrotado, mas não foi destruído ainda. Vai ser, como vimos aqui. E ele está a operar, infelizmente. E ninguém vê o diabo, como também não vê Deus. E o diabo, como lemos hoje, é o acusador de nossos irmãos. E leva a pessoa ao pecado e diz: é meu porque pecou. E o diabo tem razão. Mas quando você se rende a Cristo, entrega a vida a Ele, Ele se levanta em seu favor. E funciona como advogado de defesa. E diz: o Senhor te repreende, Satanás. Ele é meu, porque Ele me aceitou. E o diabo não pode fazer nada, porque Jesus venceu o diabo. Deus tem chamado o seu povo, irmãos, das trevas para a luz. Olha, eu trabalhei em Santa Isabel, 1994. Morei lá e trabalhei lá para fundar a igreja. Não tinha igreja lá. Nossa equipe foi para lá para a gente fundar a igreja lá. E lá, nós começamos o trabalho com um curso como deixar de fumar. E nós convidamos o povo. E na primeira noite, o salãozinho lotou de gente. Era um salão pequenininho, no meio da cidade. Velhinho. Quando chovia entrava água. Mas é o que a gente podia fazer ali, sem recurso. E na primeira noite, veio uma patota de bandidos para o curso. A gente não sabia quem era. E aí então no final da primeira noite, eu chamei um para conversar, falei assim: eu queria visitar você. Aí ele falou assim: você não pode me visitar. Eu perguntei: por quê? Porque eu não tenho endereço. Eu falei: mas como assim? Eu falei: você dorme aonde? Ele disse: eu durmo na casa dos outros, de favor. Eu falei: mas como é que eu faço para dar estudo para você? Ele falou assim: você marca o lugar e eu venho. Aí eu marquei e ele veio. Veio ele e a sua patota. Eu não sabia quem eram. Esse jovem, irmãos, naquela época, 1994, tinha tatuagem no corpo inteirinho, até nos dedos. Pensa numa pessoa, só não tinha na cabeça e no pescoço, porque naquela época não era costume. Hoje estão fazendo até na cabeça e no pescoço. Mas daqui para baixo dele, tudo é tatuado. E eu percebi que na mão dele, nos 4 dedos assim, estava escrito lixo. L-I-X-O. Aqui também, lixo. Os tatuagens dos dedos. Aí tinha tatuagem assim, tudo. Aí eu perguntei assim para ele: ô Kleber, por que você escreveu lixo aí? Ele falou assim: porque eu me considero um lixo. Eu falei: mas como assim, Kleber? Ele falou assim: eu nasci e fui jogado no lixo. Nunca vi meu pai, nunca vi minha mãe. E eu cresci perambulando por aí na casa dos outros. E ele falou assim: eu já procurei meu pai há muitos anos, estou procurando, se eu achar eu mato. Bem assim. Ele era chefe de 60 bandidos, esse jovem. Eu não sabia, né? Ele pertencia à gangue dos skinheads, os carecas, briguento, cantor de rock. E aí eu comecei a dar estudo bíblico ali. E quando eu passei o estudo, ele mostrou o plano da salvação. E ele viu que Jesus Cristo, com todo o poder no céu e na terra, ficou calado diante das injúrias que fizeram com ele, das injustiças. Aquilo não coube na cabeça dele.
porque ele não levava desaforo para casa. Aí ele começou a chorar. E chorando, ele falou assim: como é que eu faço para pertencer à sua igreja? Eu falei: Kleber, o que você tem que fazer é o que você já está fazendo. É receber o estudo bíblico para entender bem o plano da salvação e os mandamentos de Deus, para você servir a Deus cada vez melhor. Aí ele falou assim: mas eu sou federado, eu posso ser da sua igreja e ser federado? Eu falei: o que é isso aí? Ele falou assim: não, é que eu luto em campeonato, eu luto taekwondo em campeonato, eu posso ser da sua igreja e ser federado? Eu falei: olha, Kleber, eu não entendo nada de taekwondo. Se você me perguntasse de capoeira, eu diria para você, porque eu treinei capoeira há muito tempo. Mas de taekwondo eu não entendo nada. Falei: mas o Espírito Santo vai falar para você se você deve ou não continuar nesse negócio. Aí então, irmãos, quando foi na semana seguinte, na sequência dos estudos, ele falou assim: eu tranquei minha matrícula. E eu percebi Deus mudando o coração do Kleber. Ele foi mudando o semblante, foi ficando mais bonito. Um jovem de 20 anos. E aí então, irmãos, o Kleber se converteu, aceitou Jesus e foi batizado. E aí o Kleber nos acompanhou nas conferências. Agora, o que cantava rock, agora passou a cantar hinos. Ele era o nosso cantor da conferência. E o Kleber agora compôs hinos e gravou alguns CDs. Na época lá, os CDs. E ele então cantou em muitos lugares por aí, o Kleber. Depois conheceu uma moça da igreja, namorou e se casou. O Kleber voltou a estudar, se formou. Hoje trabalha na área de saúde. Hoje é um pai de família. E fazia muito tempo que eu não via o Kleber, porque foi em 94 isso. E de lá eu me mudei para Paraibuna, mudei para Taubaté, mudei para Aparecida do Norte, mudei lá para São Paulo, enfim. Mas quando voltei agora para o Vale, cheguei na Associação Paulista do Vale, quem que eu encontrei lá? Não, a esposa dele, a Nájila. A esposa dele trabalha de secretária na associação. E eu perguntei: e o Kleber? Está firme. Irmãos, hoje é um cidadão. É isso que Deus faz. Transforma vidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E foi o que aconteceu com o Kleber. Irmãos, o Kleber hoje é um pai de família. É esse aqui, ó. Esse jovem aqui. É interessante, irmãos, quando ele estava na velha vida, ele andava despido o máximo possível para mostrar as tatuagens. Mas quando ele se converteu, passou a ter vergonha das tatuagens. Olha que coisa interessante. Agora o Kleber andava com manga longa e mão no bolso, para ninguém ver. E ele cantava com mão no bolso, nas conferências. Olha só, o camarada, o cantor da conferência, cantando com as duas mãos no bolso, assim, para ninguém ver as tatuagens. Passou a ter vergonha. Veja o que Deus faz. Transforma a vida. Aquilo que a pessoa amava, que era contra Deus, porque você sabe que a tatuagem é a pessoa que não está contente consigo mesma, né? Sabia? E para se projetar e ser visto por alguém, ele faz aquelas coisas lá. E anda, né, despido para mostrar. Ou vai para a academia fazer musculação para ficar bombado, para se apresentar. Ele não se preocupa com a saúde em si. É culto ao corpo. Mas quando ele se converte, aí ele fala: puxa vida, tudo errado. Né? E hoje, aí com o tempo, alguns empresários da igreja ajudaram o Kleber a tirar dos dedos e da mão aqui, ó. Porque é caro para mexer com esse negócio, né? Não sei hoje, mas era caro na época. Era com um sistema de laser que tirava. Então hoje, se você vê o Kleber, aqui está escrito lixo, mas você não consegue ler direito, está bem fraquinho, né? Porque não sai tudo, né? E aqui também. Mas daqui para cima, está tudo tatuado.
Se você for, ó, aqui você vê um pedacinho da mão dele aqui, ó, né? Se você for no Instagram dele, hoje o hobby dele é fazer comida saudável. Ele posta lá. Meus amigos, Deus transforma vidas. E louvado seja Ele. Agora pensa, o que é que tem na sua vida que Deus não possa fazer? Sábado vamos ter o batismo. E assim como Deus mudou a vida do Kleber, pode mudar a sua também. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Né? Eis que estou à porta e bato. E Ele está batendo. Então, ainda é tempo. E eu gostaria de orar por você que está aqui e falar, pastor, eu estou entendendo. E eu quero me preparar melhor para a volta de Jesus. E assim como o Senhor mudou a vida do Kleber, eu quero que o Senhor mude a minha vida também. E nós queremos orar por você, que está aqui, que já é batizado há mais tempo, viu? Para você não fracassar. Que Deus dê sensibilidade a você, à voz do Espírito Santo. Porque isso é o que precisamos. Sensibilidade. Para ouvirmos e darmos ouvidos. Vamos orar por isso. E vamos orar por você que não é batizado ainda. Se pastor, ore por mim. Vamos orar por você também. Você gostaria de orar comigo nessa noite, não? E pedir a Ele sensibilidade e poder? Sim ou não? Se você gostaria, então coloque-se em pé na presença do Senhor. E se não quiser saber de nada também, pode ficar sentado, né? É a liberdade de escolha que Deus dá. Nós vamos ter um hino especial agora. Vamos chamar a nossa cantora. Ela vai cantar um hino. Ali está o microfone, ó. Quem sabe o amarelo. Enquanto ela canta, você medita na letra do hino e ora em seu coração. Porque Deus está operando e chamando. Silêncio envolve o ar, não posso acreditar. À minha frente está Jesus, com um rosto tão feliz. Os anjos se ajoelham em louvor e adoração, e Jesus
te amo, ó meu filho. Quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou. Mas agora, finalmente, ao nosso Éden retornou. Eu te amo, ó meu filho. Quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou. Mas agora, finalmente, ao nosso Éden retornou. Deus, Ele Amém. se alegra, né? Quando uma pessoa entrega a vida a Ele, né? Retorna aos braços de Deus. Porque no Éden nós saímos dos braços de Deus, né? Mas Deus chama. E Deus tem feito milagres em nosso meio. Tem muitas pessoas aqui que tomaram a decisão pelo batismo. E sábado vai ser uma festa bonita aqui. Hoje não vou chamar todos à frente não, mas vou chamar alguns aqui, representando, né, os demais que serão batizados. Eu queria chamar aqui o Toninho e a esposa. Pode vir aqui, por favor. O Toninho, irmãos, ele, você percebe que ele não enxerga, não é? Fisicamente. Ele é cego, mas ele enxerga espiritualmente, porque ele enxergou Jesus Cristo. E ele tomou a decisão de se batizar, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, hein? Você vê, quando Jesus voltar, ele vai ter os olhos de volta perfeitos. Né? Esse é o poder que é no sangue de Cristo. Está escrito isso na Bíblia, né? Está escrito isso. Então aqui está um milagre, ó. Tá certo? A esposa já é adventista há algum tempo, né? E tem orado por ele, e Deus ouviu as orações. Né? Nós queremos chamar aqui também o João, o Pedro e o Miguel. Deus é João Pedro, né? A Helena também, vem cá, a Santa Helena. Tem uma loja chamada Santa Helena, não tem? Fofinha, né? Irmãos, Deus, Ele chama pessoas das mais variadas faixas etárias. É interessante, Deus chama juvenis, adolescentes, jovens e pessoas de mais idade. E é interessante, irmãos, que às vezes uma pessoa estraga a vida toda, né? Bebe, fuma maconha, cheira cocaína, e quando está de idade, só o pó da rabiola, ali, perto de morrer, aceita Jesus e Deus aceita ele de volta. Deus podia falar assim, ó, se vira, amigo. Quando você tinha saúde, você não quis me servir. Mas não, irmãos, Deus não pensa assim. E Deus não fala assim. Entende? Deus aceita e perdoa, entende? Dá uma nova vida, dignifica, torna nobre. Louvado seja Deus por isso. Né? E nós temos aí muitas pessoas tomando a decisão pelo batismo. Mas se você não tinha tomado ainda, pode tomar hoje. E se a sua ficha não foi preenchida ainda, sua ficha de batismo, então fale conosco, tá bom? Para que possamos preencher a sua ficha, você também seja batizado. Cada pessoa que vai se batizar vai receber um certificado de batismo digitado, e vai receber um kit batismal também. Por isso temos que fazer a ficha. Você vai entrar como membro do corpo de Cristo, e nós vamos orar, né? Por esses 5 aqui que representam os demais que serão batizados aqui no sábado. Então vamos fechar os olhos agora para a oração. Querido Pai Celestial, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite.
E nós, ó Pai, entendemos a Tua palavra, porque o Espírito Santo abriu nosso entendimento. E nós entendemos hoje sobre o juízo. E vimos como funciona, Pai, o juízo do Senhor. E nós, ó Pai, te agradecemos muito, porque temos um advogado junto ao Teu trono de graça, que nos defende das acusações do diabo. Então, Pai, abençoa cada pessoa aqui, para que, a partir de hoje, seja uma nova criatura e possa manter comunhão contigo, Senhor. Concede a cada um aqui sensibilidade à Tua voz, capacidade para ouvir e atender o Teu chamado, capacidade, Senhor, para colocar em prática na vida os Teus mandamentos, por amor a Cristo. Sabedoria a cada um, para se desviar do mal, e o poder do céu, para colocar em prática na vida a Tua palavra. Ajuda, Pai, a cada um de nós. Nós somos pecadores, Senhor. Temos a natureza pecaminosa e precisamos da atuação do Senhor em nossa vida. Por isso nos levantamos para pedir ao Senhor graça e misericórdia. E ajuda, Pai, para que, quando Jesus voltar para buscar os Teus fiéis, que todos nós, Pai, pela Tua graça, misericórdia e providência, estejamos preparados. Especialmente clamamos em favor daqueles que estão aqui, Pai, que estão lutando para deixar um pecado. Concede a vitória, Senhor. Concede a vitória, Deus eterno. Concede a libertação. E os que estão aqui que não são batizados ainda, Pai, que sejam batizados com alegria, que possam romper barreiras pelo Teu poder. E assim, Pai, despeça-nos com a Tua paz. Leva-nos para casa na Tua proteção. Nos dê uma boa noite de repouso, Senhor, na proteção dos Teus anjos. E traga-nos de volta amanhã com o Teu braço forte. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Amanhã, irmãos, o tema é importantíssimo. É sobre o tempo e o fechamento da porta da graça amanhã. E até amanhã, se Deus nos permitir. Vamos com a equipe de louvor, louvando ao Senhor.